Pensei num texto muito especial, numa poesia de Isaías, para compartilhar com vocês nessa noite. Eu estou em Isaías capítulo 64, eu leio o verso 8. Então você pode abrir aí comigo, Isaías capítulo 64. O texto tem apenas 12 versículos, mas eu quero me ater ao verso 8 e depois eu falarei um pouco a respeito do contexto desse texto, tá bom? Isaías capítulo 64, versículo 8, diz assim o texto sagrado: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu, ó Senhor, o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Repito, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Nessa noite, baseado nesse texto de Isaías e todo o seu contexto, eu quero trabalhar com a identidade de Deus e a nossa própria identidade. Eu acho extremamente importante que nós tenhamos claro em nós a respeito da nossa identidade. Por exemplo, quando nós olhamos para o Senhor Jesus e acompanhamos o seu ministério, é muito claro e evidente que Jesus sabia da sua missão, Jesus sabia do amor do Pai sobre a vida dele. No momento do seu batismo, o céu se abre e há uma palavra de Deus, do Deus Pai, que diz: Tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então Jesus caminha durante todo o seu ministério sabendo que Ele é o Filho amado de Deus. Isso tem a ver com a sua identidade, e a partir da sua identidade Ele constrói todo o seu ministério. E nós que seguimos os passos do Senhor Jesus, também precisamos ouvir essa mensagem de Deus, essa fala de Deus, essa voz contundente e ao mesmo tempo esclarecedora de Deus, que nós somos filhos amados e Deus tem prazer na nossa vida. O texto de Isaías vai mostrar para nós que Deus mesmo criou e formou o seu povo, logo Ele tem todo um carinho especial para com o seu povo, e o seu povo precisa então voltar-se para o Senhor e reconhecer que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador de todas as coisas. Se você voltar um pouco o seu olhar para alguns versos que antecedem o verso 8, você vai se deparar com a expressão, por exemplo, lá no versículo 4, 64:4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti. Então veja que Isaías está mostrando a singularidade de Deus e que não há nenhum outro Deus além do Senhor. Não existe. Então ele está dizendo assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nenhum olho viu, nenhuma atuação de nenhum outro Deus que se compara ao Senhor. Então veja que Isaías está mostrando para nós a exclusividade de Deus e a nossa própria exclusividade em adoração a Deus como povo do Senhor. E aí, basicamente, Isaías vai mostrar para nós que nós somos extremamente pecadores, mas que nós estamos debaixo da orientação desse Deus grandioso. E o texto ainda vai dizer que esse Deus, que Ele é completamente diferente de todos os outros deuses criados à imagem do próprio homem, né? Porque o homem é que tenta criar a imagem de Deus e estabelece isso através dos seus feitos, aquilo que Isaías vai chamar de idolatria, o homem tentando construir a sua imagem de Deus para que ele mesmo seja beneficiado. E aí Isaías, fazendo um contraponto, ele fala o seguinte: olha, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então nós podemos descansar o nosso coração em Deus e a nossa identidade está no Senhor. Por quê? Porque o nosso Deus trabalha para aquele que nele espera. Então se você e eu esperarmos em Deus, Ele vai trabalhar na nossa direção, Ele vai trabalhar em nós, porque Ele quer formar em nós a nossa identidade. A nossa identidade está atrelada à identidade do nosso Deus. Vale a pena lembrar que nós fomos
criados à imagem e semelhança de Deus. Então, carregamos essa imagem de Deus, como na teologia se diz, a imago Dei. Carregamos a imagem de Deus em nós e podemos também desfrutar dessa imagem de Deus. Mas como somos pecadores, nós não conseguimos agir com justiça. E por isso ele coloca aí no versículo 6, aquela expressão famosíssima, que todos os nossos atos de justiça, diante da justiça de Deus e diante da santidade de Deus, são como trapos de imundícia, e nós na realidade não temos nada de justiça em nós, e todas as vezes que tentamos exercer a justiça, nós chegamos nesse limite, e o nosso limite de justiça é trapos de imundícia, ou seja, não serve para nada. Então, tudo isso nos leva a reconhecer que a nossa identidade deve estar bem estabelecida em Deus, porque Deus é justo e todos os seus atos de justiça são manifestos. Então, dessa forma, nós podemos e devemos colocar a nossa vida nas mãos desse Deus que é santo, desse Deus que é justo, desse Deus que opera e trabalha para aqueles que nele esperam. Então, dessa forma, nós chegamos no versículo 8, quando Isaías diz, de uma maneira muito poética, que nós podemos confiar na identidade do nosso Deus. Ele fala o seguinte, verso 8: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Então, em primeiro lugar, Isaías coloca aqui a identidade de Deus, e a identidade de Deus aqui para Isaías é que Deus é Pai. A Bíblia diz muito sobre a figura paterna de Deus, e essa expressão da figura paterna de Deus tem a ver com o ato criador de Deus. Então o Deus criador, aquele criador que está descrito lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, é esse Deus que cria tudo, Ele é o nosso Pai. Então o que Isaías está querendo colocar para nós é que nós precisamos entender e confiar na identidade do nosso Pai. A identidade do nosso Deus é que Ele é o Criador, e sendo o Criador, Ele é o Pai de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja que essa figura paterna em Deus dá para nós a segurança que tanto precisamos para estabelecer a nossa própria identidade e para colocarmos a nossa vida nas suas mãos, confiados de que Ele é Pai. E sendo Pai, Ele cuida. Sendo Pai e Criador, Ele vai criar todos os mecanismos, todas as nossas necessidades serão supridas, porque Ele vai criar alternativas para suprir as nossas demandas. Então Isaías, de uma maneira muito poética, vai nos lembrar a identidade de Deus, e a identidade de Deus atrelada ao seu caráter, aos seus atributos. Então Isaías deseja que todo o povo de Deus descanse nessa proposta e nessa identidade de que Deus é Pai. Eu acho que nós poderíamos começar o nosso ano de 2022 confiados de que Deus é Pai. E confiados nessa identidade de Deus, poderíamos então viver livres de algumas demandas e de algumas preocupações que tanto rodeiam a nossa vida. Eu gosto muito também de pensar na figura do Pai, principalmente no contexto bíblico, porque a figura do Pai sugere cuidado, e Ele cuida. A figura do Pai sugere também proteção. O Pai precisa exercer a proteção para os seus filhos. E também a figura do Pai tem a ver com provisão. E aí eu fiquei pensando e lembrando de alguns textos para compartilhar com vocês, da expressão de Jesus, mas também tem um texto de Salmos, capítulo 103, que diz assim: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então veja que o coração do Pai é um coração compassivo, um coração cheio de misericórdia, cheio de graça. Então nós podemos confiar no nosso Pai. E aí Isaías diz isso para nós: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos formou como povo. Então cuida de nós, provê as nossas necessidades, tire do nosso caminho aquilo que não agrada ao Senhor. Coloque em nós, ó Pai, um padrão de santidade. Coloque em nós valores do Teu reino. Tira do Teu povo, Senhor Deus, já que o Senhor é Pai, essa fagulha de idolatria. Remova de nós esses princípios que não agradam ao Senhor.
É interessante que Jesus fala muito a respeito da figura paterna de Deus. Haja vista que no Novo Testamento nós reconhecemos que o próprio Senhor Jesus chama o nosso Deus de Abba, de Pai, Pai querido. Temos até a expressão que Jesus usou algumas vezes, Abba Pai, e Paulo vai dizer que o nosso espírito clama pelo Espírito do Pai, e o nosso espírito diz Abba Pai, porque nós somos então filhos completamente reconciliados por meio de Jesus. E aí Jesus começa a oração do Pai Nosso, dizendo, Pai Nosso. E aí então Jesus nos ensina a olhar a figura de Deus do Antigo Testamento, o Deus dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor forte, como também o nosso Criador e consequentemente como a figura paterna. Então o nosso Deus é Pai, e sendo Pai Ele tira de nós algumas das nossas ansiedades. Eu me lembrei até da expressão de Jesus, quando Ele está no monte, no Sermão do Monte, falando com os seus discípulos. Ele fala o seguinte: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai as sustenta. Então veja que interessante que, falando sobre ansiedade, Jesus está falando assim, não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Vocês estão observando as aves, elas não ajuntam, elas não têm celeiros, elas não têm onde guardar, mas o vosso Pai Celeste as sustenta. Então veja que quando o nosso coração está tomado de ansiedade, o que nós precisamos é lembrar que o nosso Pai nos sustenta. E a expressão de Jesus é o seguinte: porventura não valeis vós muito mais do que essas aves? Então, se Deus está sustentando os pardais, Ele também vai sustentar a minha e a sua vida, porque Ele é Pai, e Deus não vai sair ou se deslocar ou tirar essa figura dEle, do seu caráter, para não cuidar de nós. Então veja, Deus é Pai, e sendo Pai, Ele vai cuidar da nossa vida, para que a nossa vida não fique tomada de ansiedade. Agora, precisamos lembrar que o sustento vem dEle, porque Ele é Pai. Também Jesus fala a respeito das necessidades. Olha o que o texto diz: porque Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês têm necessidade antes que lhe o peçais. Então Jesus está ensinando e falando o seguinte: olha, antes de vocês pedirem alguma coisa, o Deus Pai sabe de todas as suas necessidades. É claro que o Pai tem essa visão maior, macro, em relação às necessidades do Filho, e o nosso Pai, o nosso Deus, Ele está olhando, Ele está visualizando, Ele está contemplando todas as nossas necessidades, e dessa forma nós podemos confiar que Ele é Pai, e que Ele está vendo tudo aquilo que tange a nossa vida, e nesse sentido nós podemos confiar e descansar o nosso coração. Por fim, para caminhar para o próximo ponto, o texto de Jesus também fala a respeito do cuidado de Deus. Quando o próprio Jesus está olhando para os seus discípulos e falando o seguinte: olha, se vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará coisas boas ao que lhe pedirem. Então, se vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos, se vocês dão peixes ao invés de cobras, que é essa expressão do texto, se vocês não dão pedras, mas vocês dão pães aos seus filhos, se vocês são, sendo maus, sendo pecadores, conseguem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus dará também a vocês quando vocês pedirem. Então veja que Jesus está nos estimulando ao pedido, sabendo que ao pedir nós podemos confiar no caráter do nosso Pai, na identidade do nosso Pai. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus também é o nosso Pai, e sendo o nosso Pai, Ele cuida, sendo o nosso Pai, Ele olha as nossas necessidades, e sendo o nosso Pai, Ele combate a ansiedade, nos lembrando que Ele está nos sustentando a cada momento, a cada instante. E aí o texto de Isaías continua, quando ele diz assim: tu és o nosso Pai e nós somos o barro. Então veja, ele reconhece que Deus é Pai, e automaticamente ele fala da identidade, que é o segundo ponto do ser humano, a nossa identidade. Em primeiro lugar ele fala da identidade de Deus, que é Pai, e agora ele vai falar que nós somos o barro. É interessante que em Gênesis nós temos o relato de que o ser humano foi construído do barro, do pó da terra,
e Deus então sopra o fôlego de vida nas suas narinas e o homem passa a se tornar alma vivente. Então nós precisamos sempre lembrar, isso inclusive tira de nós toda a vaidade, o orgulho, a prepotência, a arrogância, nos esvazia diante de Deus, e precisamos sempre lembrar que nós fomos criados do barro, nós somos pó. Fomos criados e fomos formados por Deus, e a nossa natureza se resume nisso: saber que nós somos pó, nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus a partir do barro, a partir do pó. Então, se alguém perguntar quem é você, você vai falar seu nome, lá no fundo você tem que saber a sua identidade, porque o pó, o barro vai revelar a nossa fragilidade, e nós só estamos seguros quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus. Então, se Ele é Pai, o que nós precisamos fazer? Lembrar que nós somos barro e colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Então, aqui tange a nossa identidade. Qual é a nossa identidade? Nós somos pó. Nós somos barro. E veja que reconhecer que somos pó, reconhecer que nós somos o barro, nos leva a depender mais de Deus, nos leva a reconhecer que a grande obra foi Ele que fez. Isso tira de nós e esvazia esse nosso desejo de querer ser adorado, venerado, respeitado, honrado. É interessante que Salomão fala o seguinte para nós, que o pó volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus. Então veja, nós às vezes temos tanta vaidade com o nosso corpo, e a Bíblia vai dizer que nós somos feitos de barro, e voltaremos para Deus somente o espírito, e esse corpo que é feito de barro ficará aqui. Mas é interessante, em terceiro lugar, a obra que Deus realiza. Então Ele é o Pai, mas a figura poética que Isaías empresta a Deus é muito interessante, porque olha o que ele diz: nós somos barro e Tu és o nosso oleiro. Nós somos barro e Tu és o nosso oleiro. Então veja, nós precisamos reconhecer quem somos, a nossa natureza. Nós somos pó, nós somos barro, mas, mesmo sendo frágeis, nós estamos nas mãos do oleiro. Então, não sei se você sabe, mas o oleiro é aquele que pega o barro e dá forma no barro e vai formando um vaso. E isso é muito importante para nós. Uma vez que nós entendemos que nós somos o barro, Isaías nos leva à compreensão que nós devemos ser moldados por Deus. Então, se nós somos o barro, é Ele, o oleiro, que vai nos moldando, é Ele que vai trabalhando em nós, e nós precisamos sentir os toques de Deus, a mão de Deus nos alisando e nos conduzindo. Então nós precisamos entender que nós somos obras das mãos de Deus, mas nós somos barro, e sendo barro, o que nós precisamos entender também é que nós estamos em processo de modelagem. Eu venho de uma região muito próspera na área da cerâmica. Todos os pisos porcelanatos, ou boa parte, 80% da produção de cerâmica do Brasil é feito na minha cidade, em Rio Claro, e ali nós tínhamos, eu me lembro quando criança, a oportunidade de ver oleiros. Ali tem muita fabricação de vasos, jarros, tudo que é de argila, e era muito interessante, muito bonito ver as pessoas moldando aqueles blocos de barro, de argila, e formando então o vaso. E aí nós podíamos então perceber o toque do oleiro, toque sutil, e ele então rodando com a sua perna ia modelando. E o que nós precisamos entender é que nós estamos nesse processo de modelagem. Deus está nos moldando à imagem do seu Filho Jesus. Então nós precisamos lembrar que Deus é o oleiro, e Ele, sendo oleiro, é Ele que dá forma na nossa vida, é Ele que dá forma do jeito que Ele quer. O problema é que nós às vezes queremos ditar a Deus aquilo que Ele deve fazer.
Agora, o que Isaías está nos ensinando é o seguinte, é que Ele é o Pai, e se Ele é o Pai, Ele tem todas as prerrogativas de cuidar da nossa vida do jeito que Ele quiser. Por isso, amados irmãos e irmãs, que Deus não tem filhos prediletos. Ninguém vai poder chegar e falar assim, não, eu sou um filho mais especial, eu sou predileto, eu sou querido em detrimento de outra pessoa. Não existe isso. Porque Deus, o Pai, conhece todas as suas criaturas, todos os seus filhos. Agora, o que nós precisamos reconhecer é que Ele é oleiro. E sendo oleiro, Ele vai nos moldando conforme Ele quiser. Às vezes nós temos a falsa compreensão de que nós precisamos lembrar Deus de que Ele precisa fazer algumas coisas. Não sei se você já teve essa percepção ao ouvir algumas orações. Algumas pessoas parece que ficam lembrando a Deus aquilo que Deus precisa fazer, mas Ele é Pai, Ele sabe o que tem que fazer, Ele é soberano, Ele sabe o que tem que fazer. E o que nós precisamos fazer é nos submeter à sua potente mão e deixar com que Deus nos molde. Agora, nós precisamos entender também que nós precisamos nos ver como pessoas em transição, em processo. E agora é muito interessante começar o ano pensando nisso. Se nós somos o barro, que em 2022 o oleiro Deus possa moldar a minha e a sua vida. Talvez seja essa a nossa oração nesse início de ano. Ó Deus, que o Senhor me molde conforme a tua vontade, que o Senhor me molde do jeitinho que o Senhor quiser. É engraçado que as pessoas querem mudar as outras pessoas. É interessante que no casamento as pessoas pensam assim, elas se casam pensando que vão conseguir mudar a outra pessoa e que tem essa prerrogativa de mudar a outra pessoa, enquanto na realidade só quem pode e deve mudar uma pessoa é Deus, porque somente Deus pode forjar, trabalhar, mudar e moldar essa pessoa de dentro para fora. Às vezes as nossas mudanças são exteriores e o que Deus trabalha é no nosso interior. Então o que nós precisamos reconhecer nesse texto, a partir da leitura de Isaías, é que nós somos barro, simplesmente pó da terra, barro. Agora a grande obra é Deus que faz. A grande maravilha, o grande vaso que nós nos tornaremos é por conta da ação de Deus, da mão de Deus, do toque de Deus, da impressão de Deus, e é Ele que vai nos moldando. Agora, Deus só molda quem se coloca nas suas mãos e fala o seguinte, me molda, Senhor. Agora, quando a gente chega e fala o seguinte, não, eu estou pronto, não, eu não quero mais, ou como é muito comum nos nossos dias, não, já sou assim, estou bem assim, esse é o meu jeito, então Deus não age, Deus não atua, não porque Ele não tem poder, mas porque a pessoa não se coloca nas mãos dEle. Então Isaías está falando isso, olha, nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro, a obra é sempre de Deus. Falando em barro e oleiro, me lembrei da expressão do profeta Jeremias, quando Jeremias ouve a voz de Deus por aquela parábola e o Senhor conduz a vida de Jeremias, o grande profeta, para a casa do oleiro. Ele fala o seguinte, ô Jeremias, eu quero falar com você, vai lá na casa do oleiro. E aí ele desce lá na casa do oleiro e o vaso que o oleiro estava fazendo se estragou. E aí automaticamente aquele vaso se estragou e o oleiro começa a refazer de novo o vaso. Isso está lá em Jeremias capítulo 18. E aí nesse exato momento vem a palavra do Senhor ao profeta Jeremias dizendo, não poderei eu fazer isso também com vós, ó casa de Israel? Eu não posso formar vocês de novo, eu não posso modelar vocês para que vocês se tornem um vaso de honra, do jeitinho que eu quero. Vocês que se extraviaram, vocês que abandonaram, vocês que idolatraram outros deuses, eu não posso modelar vocês, eu não posso fazer o mesmo que este oleiro está fazendo, ó Israel. E essa é a pergunta de Deus para nós, Igreja Batista Nova Canaã, será que nós não podemos ser moldados como igreja, como famílias, como pessoas
de acordo com a vontade de Deus? Será que nós não precisamos começar o nosso ano de 2022 reconhecendo que nós somos barro e que Ele vai nos moldar do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o oleiro. O apóstolo Paulo também vai falar a respeito do vaso, e ele vai falar assim: olha, o vaso na realidade tem pouco valor, mas o que é importante é que nós somos como um vaso de barro e temos o riquíssimo evangelho, o riquíssimo tesouro dentro de nós. O vaso não tem muito valor, porque o vaso de barro ele pode se quebrar, e quando eu e você nos quebrarmos, nós precisamos ir para as mãos de Deus e pedir que Ele nos refaça. Tem até um hineto antigo, né? Quebra a minha vida e faz-as de novo, molda a minha vida, Senhor. E o apóstolo Paulo vai dizer isso: olha, nós somos barro, somos frágeis, mas dentro de nós carregamos o valor, o tesouro do Evangelho. Então nós não podemos e nem precisamos ficar apequenados, falando assim: mas eu sou só barro. Mas dentro de nós existe a maior riqueza, o maior tesouro, a maior mensagem, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Então nós somos barro e precisamos ter a noção de que devemos estar sempre nas mãos de Deus. Enquanto tivermos vida, Deus deve estar nos moldando à imagem do seu Filho. É Ele que vai dando a forma, é Ele que vai nos conduzindo. O importante para o barro é estar nas mãos do oleiro, é estar ali nas mãos do oleiro e sentir os toques do oleiro nos moldando. Agora, somos obras das mãos de Deus, somos o seu povo e Ele vai dessa maneira, dessa forma nos conduzindo, nos guiando. E nós precisamos reconhecer de uma forma definitiva que nós somos obras das mãos de Deus. A nossa vida não é nossa, é dele. É interessante que Paulo fala isso: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. A minha vida não é mais minha, a minha vida é dele. Ele é Pai, Ele cuida, Ele sustenta. Eu sou barro, e sendo barro, eu estou nas suas mãos, ó Deus, e o Senhor faça o que você quiser, Deus, na minha vida. Agora, interessante o salmista quando ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele nós somos. Foi Deus que nos fez. Deus me fez e Deus te fez, Deus nos fez desse jeitinho que nós somos. Então, precisamos agradecer a Deus, porque somos assim. Dia desse conversava com meu filho, ele falava isso: ah, mas eu queria ter o olho da mamãe. E eu falei para ele: não, filho, Deus te fez desse jeito, você é dele, e use o seu corpo, a sua vida para a glória dele. É interessante que a gente, desde criança, eu vi isso no meu filho, ficamos fazendo comparações com outras pessoas. E eu que sempre fui muito baixinho, as pessoas falavam assim: qual que era o seu sonho? Quando criança eu falava: eu queria ser grande. Hoje eu estou extremamente confortável com o tamanho que tenho, com a vida que tenho, porque eu reconheci que eu sou dele, e ele quis me fazer desse jeitinho que eu sou. E algumas vezes as pessoas falam o seguinte: ah, mas e se você fosse diferente? Mas se eu fosse diferente, eu seria uma outra pessoa. Deus me fez assim, e eu sou dele, e sendo dele, eu preciso reconhecer que a honra e a glória é dele. Então, se há em mim, se há na sua vida alguma virtude, a honra e a glória é dele, porque foi ele que te fez, e nós somos dele. Então, o nosso prazer é ser barro nas mãos do oleiro e reconhecer que nós somos dele, que a nossa vida não é mais nossa. E aí vem Paulo e fala o seguinte: pois nós somos feitura dele. E essa expressão de Efésios, feitura dele, é interessante porque é uma expressão grega que fala para nós que nós somos um poema de Deus. E poema, não existe outro igual. Nós somos únicos diante de Deus.
Então veja, você e eu somos obras exclusivas da mão de Deus. E por que Paulo usou a ideia do poema? Porque poema remete à questão de arte, da beleza. Então você e eu temos uma beleza em nós, e essa beleza é carregar a imagem e semelhança de Deus. Nós somos um poema, e a nossa oração em 2022 é que o mundo leia a nossa história, o mundo leia o nosso poema e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, porque nós somos feitura dele, ele que nos fez. E essa expressão aqui de poema também traz a ideia de que ele pegou o pincel e foi escrevendo. Então veja que expressão poética de que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, sabendo que nós somos uma peça única. É interessante que no passado alguém falava assim: olha, sua mãe fez você e jogou a forma fora, e é isso mesmo. Deus nos fez desse jeito e não existe ninguém igual a nós. Existem pessoas semelhantes a nós, mas não idênticas a nós. Isso mostra e revela o cuidado do Criador com a sua criação. Carregamos em nós a imagem e semelhança de Deus. A nossa vida deve ser um poema lindo de ser lido. Que a minha e a sua história em 2022 possa ser um poema em que nós falemos que Ele é o Pai e que Ele é o oleiro, que todos os resultados, os benefícios da nossa vida foram escritos por Ele, e todos os defeitos é porque nós somos barro, aí é a nossa culpa, aí é porque nós somos barro, porque nós somos rebeldes, porque nós não aceitamos o toque de Deus, a condução de Deus. Agora, caminho para o final, lembrando da expressão que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, quando ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra na sua vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou plenamente certo de que eu sou obra de Deus e que Ele vai completar a obra dele na minha vida até aquele dia de Cristo Jesus. Então, às vezes, nós precisamos falar isso às pessoas: olha, nós não somos perfeitos. Não espere muito de nós, porque nós somos pecadores, nós estamos em processo, Deus está trabalhando em nós, nós estamos em obras. Então, se eu errar, se eu vacilar, se eu esmorecer, tenha paciência, tenha perseverança, tenha misericórdia, caminhe comigo, porque eu ainda sou uma obra inacabada, você também uma obra inacabada. Lembrando que Isaías está dizendo isso para o povo, e o verso seguinte ele vai falar: todos nós somos o seu povo. Então, o que ele está falando? Nós, como povo de Deus, somos ainda uma obra inacabada, mas temos a certeza de que Deus irá cumprir a sua obra em nós. Porque, amados irmãos e irmãs, porque Deus não deixou nenhuma obra inacabada, e eu e você seremos finalizados para aquele dia, o dia de Cristo Jesus. Então, qual que é a nossa identidade? Nós somos barro, mas sentimos o toque de Deus, sentimos o amor de Deus em nós, por isso carregamos a imagem e semelhança de Deus. Então essa é a nossa identidade. Nós falaremos: somos pecadores, somos barro, sim, mas somos alvo do amor de Deus. E quem que é o nosso Deus? O nosso Deus é o nosso Pai, que cuida, que protege, que sustenta. E o que nós mais aguardamos para 2022 é que Deus continue nos moldando, a fim de nos tornarmos pessoas semelhantes a Cristo Jesus, o nosso padrão. E é no nome dele que nós encerramos essa mensagem. Amém. Amém.